Curso Bíblico Nova Perspectiva. Damos a todos as mais cordiais boas-vindas e esperamos que apreciem este interessante método de estudar as Sagradas Escrituras. Em nosso primeiro estudo, vamos descobrir algo fascinante sobre o livro dos livros. Anoitecia o dia da ressurreição de Jesus. Viajava ele de Jerusalém a Emaús como estrangeiro, na companhia de 2 discípulos. Eles não o reconheceram, pois não acreditavam que houvesse ressuscitado. Falavam de sua tristeza pela morte do querido mestre. Então Jesus citou escrituras do Velho Testamento, relembrou as cerimônias do templo que prefiguravam sua missão nesta terra e referiu-se aos Salmos de Davi, que falavam da sua vinda como Salvador do mundo. Lemos em São Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quão maravilhoso é saber que Jesus é o personagem central e o principal assunto de todas as Escrituras Sagradas. Disse o apóstolo Pedro: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2, São Pedro ordenou que a igreja aceitasse todas as instruções dos apóstolos como tendo o mesmo valor que os escritos dos profetas do Velho Testamento. Ele disse: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, compara a Bíblia a uma espada. A famosa espada de Damasco era feita de aço forjado, temperado de tal maneira que o seu fio era irresistível. Assim é a espada do Espírito, a palavra de Deus. O Velho e o Novo Testamentos são como uma espada de 2 gumes. Eles cortam desde o passado da história e abrem o futuro com a palavra profética de Deus. Consideremos agora como foram dadas as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo assegura-nos que Deus é a fonte de toda a Escritura. Ele disse na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Estas mensagens não foram escritas pela imaginação do homem, porém suas instruções foram dadas pelo Espírito Santo. Lemos na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A pergunta que nos vem à mente a seguir é: para que foram dadas as Escrituras?
Deixemos que a própria palavra de Deus nos responda. Lemos o seguinte na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Deus nos deu a Bíblia Sagrada a fim de que seja o nosso guia para a vida eterna. Ao estudá-la, tornamo-nos sábios para a salvação, pois na palavra de Deus achamos a Jesus e somente Ele pode salvar-nos do pecado. A palavra de Deus também nos reprova quando nós pecamos. Foi-nos dito em Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás. Um jovem recém-chegado à cidade estava passando por dificuldades financeiras. Seu companheiro sugeriu, vamos roubar. Eles saíram, mas repentinamente o jovem parou. Como letras de fogo passaram por sua consciência as palavras, não furtarás. Ele recusou-se a prosseguir, pois a palavra de Deus havia corrigido as suas ações. Um verso das Escrituras vale por um livro inteiro de palavras humanas. Aconteceu isto nas montanhas do oeste dos Estados Unidos. Um homem e seu sobrinho estavam a caminho e perderam o caminho. Sendo estranhos no lugar e tendo consigo uma considerável soma de dinheiro, ficaram receosos com a chegada da noite. Pararam numa velha cabana. Enquanto se preparavam para dormir, ouviram algumas vozes no quarto ao lado, ocupado pelos donos da cabana, marido, esposa e um filho. Em seguida ouviram um movimento de cadeiras e novamente alguém falando em voz baixa. Seria o caso de estarem combinando como roubar e matar as visitas? O sobrinho caminhou até a porta e espreitou pelo orifício da fechadura. Imediatamente voltou e disse, tudo está bem, titio. Por que falou assim? Ele viu a família ajoelhada em oração. Haviam lido a Bíblia, depois empurraram as cadeiras para trás e ajoelharam-se para orar. Os estranhos sentiram-se perfeitamente seguros e logo adormeceram tranquilamente. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tudo o que sabemos a respeito de Jesus Cristo, devemos à Bíblia Sagrada. A grande imperatriz Catarina da Rússia contratou um artista para decorar o seu palácio. Quando todo o trabalho foi terminado, descobriram que o artista, de uma maneira ou de outra, colocara em cada quadro alguma coisa que fazia lembrar a imperatriz. Talvez os olhos, alguma característica, um de seus vestidos e até mesmo os seus sapatos. Cada quadro possuía algo da imperatriz. Assim também ocorre no Velho e no Novo Testamentos. Eles incluem aqui e ali, através de toda a Bíblia, um simbolismo de Cristo, uma profecia, um cântico, uma poesia. Verdadeiramente a Bíblia inteira testifica de Jesus Cristo. Como podemos compreender as Escrituras Sagradas? A Bíblia nos diz, como lemos em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. As pessoas que diariamente procuram a verdade e a salvação nas Escrituras, recebem o elogio do apóstolo. Estamos nós gastando tanto tempo na leitura da Bíblia
quanto gastamos em ouvir rádio, ver televisão, ler jornais e revistas, sejamos tão nobres como eram estes antigos cristãos no estudo da Bíblia. Se estudarmos o Sagrado Livro com oração, Deus, por meio de seu Santo Espírito, revelará o verdadeiro sentido de sua palavra. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 12: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Instrução apenas não é suficiente. Ao estudarmos, devemos orar humildemente para que Deus nos guie. Sem a direção do Espírito Santo, nosso estudo será em vão e nossas conclusões erradas. Os estudantes nos laboratórios de ciência necessitam da ajuda de professores e precisam seguir métodos definidos para chegar a soluções corretas. Assim nós, em nosso estudo da Palavra de Deus, necessitamos muitas vezes daqueles que sabem o que Deus diz, para nos ajudarem em nossa procura de Deus. Lemos em São Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muitas vezes necessitamos da ajuda daqueles que, com oração, estudaram as Escrituras sob a direção do Espírito Santo. Por isso Deus manda que seus fiéis seguidores nos ensinem. Compreendendo a necessidade da direção do Espírito Santo, talvez alguns perguntem: como podemos ter o Espírito Santo para guiar-nos? Orando, pedindo por ele, é a resposta. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Deus está pronto a enviar o seu Espírito a todos que desejam a sua ajuda no estudo da sua palavra e procuram obedecer à sua vontade. Certa vez um grupo de 500 pessoas entrou nas famosas cavernas de Carlsbad. Essas pessoas desceram por estreitas estradas, passaram por grandes corredores, por salas enormes, entraram em catedrais feitas pela natureza, com tetos de mais de 100 metros de altura. Visitaram o belo e fantástico Palácio do Rei, o recinto da rainha, o vestíbulo dos gigantes, e finalmente chegaram ao restaurante localizado a 230 metros abaixo da terra. Depois visitaram a famosa Rocha dos Séculos. Enquanto estavam assentados diante desta formação gigantesca, todas as luzes foram apagadas. Não havia nenhum ruído. A escuridão era profunda. Apesar de estarem ali 500 pessoas juntas, cada uma sentia-se absolutamente só, com a sensação de estar semiconsciente, como se estivesse em um túmulo sem possibilidade de sair. De repente ouviu-se ao longe o som de música. Eram as vozes de um quarteto que cantava. Rocha eterna foi na cruz, que morreste tu, Jesus, vem de ti sangue tal, que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão.
dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. A música terminou. Continuou o silêncio mortal, e a escuridão parecia ser de 1000 cavernas. Então, ao longe, bem distante, notaram uma pequena luz, que foi aumentando, crescendo, e então tudo ficou iluminado como antes. Ficaram contentes por terem guias que conheciam o caminho e que tinham luzes para iluminar os seus passos. Seguindo os guias e as luzes, e depois de terem passado 6 horas na caverna e andado 10 quilômetros, chegaram novamente à superfície da terra. Jesus Cristo, a Bíblia e o Espírito de Deus são os guias e as luzes do cristão. Que prazer pensar na Bíblia como uma carta de Deus, colocada em nossas mãos, para guiar-nos a uma vida mais abundante e mais feliz.